também no território nacional brasileiro. E as tropas que tu vê são americanas com seus aliados. Um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. Ele vai estar disposto a tudo que todos dizem que ele não estaria disposto. Que vai agir até mesmo com força e violência. Os caos que está vindo para a nação brasileira para que ela possa ser liberta. Foi algo novo porque era como se eu sentisse luzes dentro do meu quarto. E eu vi algo que Deus dizia que era informação privilegiada. O que você ouviu de informação privilegiada? Bem, todo o território nacional brasileiro inteiro em uma mudança radical em todo o território nacional brasileiro. Mas eu vi Brasília, uma visão que eu já tinha tido no final de uma live, mas eu vi claramente, era como se fosse um funil, né, de um grande furacão, né, tipo um tornado, né, um tornado vindo com furacão, né, e aquele tornado, sabe, aquele tornado gigante, era muito, mas muito gigante. Ele estava sobre Brasília, tá? Entenda bem para não colocar a palavra na minha boca. O que, democraticamente, assim possível falando, irá acontecer em território nacional brasileiro, nunca se viu na história. Após o desfecho na Venezuela, o Brasil entra na rota dos Estados Unidos. Deus irá colocar uma obsessão pelo Brasil no coração de Donald Trump. Brasília será cercada e Deus libertará esta nação. A palavra do Senhor diz em Amós 3, versículo 7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O apóstolo Reginaldo Rolim, meses atrás, já havia avisado através de tremendos sonhos proféticos tudo o que estamos vendo acontecer. Ele viu prisões perpétuas e mortes na Venezuela, e o próximo seria o Brasil. E já começou a acontecer. Brasília vive clima de tensão após a captura de Nicolás Maduro, e nada irá impedir o agir de Deus sobre esta nação. Confira tudo o que Deus falou sobre Brasília. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu vi o Senhor, e o Senhor disse assim: filho, o espírito de guerra vai entrar em Donald Trump hoje, dia 4. O espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. E hoje o Senhor me mostrou, nesse arrebatamento, um espírito de guerra. Você sabe o que é guerra, querido? Você sabe o que é guerra? Eu estou falando aqui uma coisa absurda, impossível acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, e eu vou dizer por quê, porque eu vi. Vai acontecer, eu vou dizer por quê. Um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. Ele vai estar disposto a tudo que todos dizem que ele não estaria disposto. E há uma determinação dada por Deus através desse espírito, que é um espírito bravo, muito bravo, que vai agir até mesmo com força e violência. Com força e com violência. E Deus dizia: diga para a nação brasileira que agora, quem não tiver preparado, vai ter náuseas, vai passar mal, porque até quem não gosta da direita vai chorar e pedir a Deus para poder passar os caos que está vindo para a nação brasileira, para que ela possa ser liberta. Porque não há libertação sem dor, não há libertação sem caos e não há libertação sem guerra. Esse espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo. Eu vou repetir. O espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo, é real.
É um espírito de guerra, de preparar mesmo o seu potencial armado, bélico, de inteligência, de FBI, de Pentágono, para atingir aquilo que ele quer. E ele quer e ele vai conseguir. Quem tentar desafiá-lo, eu vi prisão. E pode ser prisão perpétua ou morte. Era isso que eu não queria dizer. Pode ser prisão perpétua ou morte. Ele vai agir nessa linha. Prisão perpétua ou morte. Vivo ou morto. Ele vai atacar. Era como se tivesse recompensa de morte. Vida ou morte. Como se tivesse recompensa de vida ou morte. Mas de certo, que não se muda uma coisa. Deus libertará o Brasil. No território venezuelano, também no território nacional brasileiro. E as tropas que tu vê são americanas com seus aliados. Esse espírito de guerra, de ousadia, de determinação sobre Donald Trump vai cair sobre a Venezuela e sobre o Brasil. E praticamente a mesma coisa que sucederá na Venezuela irá suceder no território nacional brasileiro. Eu vi claramente nesse sonho. E eu dizia, a nação brasileira não está preparado para isso. E o Senhor dizia, nem os políticos estão preparados para isso. Porque o espírito de guerra do Donald Trump vai agir de uma forma muito rápida que vai surpreender todo mundo. O que mais me assustou foi a força militar sobre Venezuela e sobre o Brasil. Eu estou falando de algo completamente impossível de acontecer. Então, a partir de hoje, o relógio de Deus está acelerado. Além de Deus ter colocado o espírito de guerra em Donald Trump, ele fez com que uma inquietação entrasse nele para que ele avançasse com uma quilometragem gigantesca, mais do que um supersônico, 7 vezes, sobre o território venezuelano e brasileiro. Haverá um impacto de rota de colisão agora, para acontecer a qualquer momento. Deus fará o seu propósito, aquilo que ele deseja fazer, ele fará. E a vontade dele se cumpra. No Brasil e em todos os países do mundo. Eu vi Brasília, uma visão que eu já tinha tido no final de uma live, mas eu vi claramente, era como se fosse um funil, né, de um grande furacão, aquele negócio que é comum, né, às vezes nos Estados Unidos, né, dá aquele furacão, só que ele não era branco, ele era muito preto, mais preto do que pneu de caminhão. Muito preto, mais preto do que pneu de caminhão. E aquele furacão, não é aquele que negócio de roda, né? Tipo um tornado, né? Um tornado vindo com furacão, né? E aquele tornado, sabe? Aquele tornado gigante, era muito, mas muito gigante. Ele estava sobre Brasília, tá? Entenda bem para não colocar a palavra na minha boca. Não era um buraco negro, não. Ele era um tornado. Vinha um furacão daquele, né? Um furacãozão daquele, quebrando tudo pela frente. E se tornava um tornado gigante, mas era muito gigante, né? De uma profundidade imensa, que eu não consegui nem olhar, eu sabia que era imensa, então eu vi e me meditei naquele exato momento somente no tornado preto, muito escuro, do tamanho, assim, da cor de um pneu de um caminhão, mais preto umas 2 ou 3 vezes. E eu perguntava, Senhor, o que é isso? Eu via as vozes, né? E o Senhor me falava o seguinte, nesse exato momento. Quando eu vi esse furacão, com esse tornado escuro demais, nunca se viu na história. Nunca se viu na história. O que, democraticamente, assim, possível falando, irá acontecer em território nacional brasileiro, nunca se viu na história.
E eu entendi que por isso que no dia 22/7, Deus disse que a partir do dia 22/7 era necessário escrever uma nova história. Tudo aquilo que se diz, Reginaldo, que não acontecerá em território nacional brasileiro, vai acontecer. Por exemplo, eu vou dizer detalhes para você. Vai haver um medo ou um receio muito grande por parte da população brasileira por aquilo que eu vou fazer. E eu vou te dizer alguns detalhes de algumas coisas. Vi não uma reação, eu vi uma ação tão forte que da parte de Donald Trump nos Estados Unidos, que aqueles que não acreditavam nessa ação, e será repentina porque eu ouvi a voz, não irão ser pegue de surpresa, e alguns antes será 1000 vezes maior a proporção. 1000 vezes maior. Será um ataque fulminante como um ataque do coração. Algumas coisas, detalhes, irão ser pegue de surpresa, como um ataque do coração fulminante. Eu vi aquilo. Vai ganhar as notícias internacional. 3 fatos grandiosos, Reginaldo. Ganhará notícia internacional. Os blogs, sites, televisões e jornais de grande potência nas 4 maiores nações do mundo. E das 4 maiores, mas vai haver mais 4 ou 5 outras também que são grandes. E darão primeira página nos seus jornais. São provas altamente malignas, Reginaldo, de uma proporção destrutiva que o povo que nasceu no teu ano, nasceu em 72, de lá para cá nunca viram isso antes. Nem tampouco desde o descobrimento do território nacional brasileiro. Eu via o nome prisão perpétua no final, crime de guerra, crime de lesa à pátria, crime de lesa à pátria, prisão perpétua. Eu vi algumas mortes. E Deus dizia o seguinte: essas coisas que acontecerão, aonde forem ditas a você, eu vi, sim, um livro aberto e era constituinte. E a constituinte será mudada. Leis de votação, de presidente de Senado, de Congresso, de Supremo, tudo vai ser mudado. E o senhor dizia, não é assunto da direita ou da esquerda, sou eu que determinarei as mudanças. Eu sou um homem que sou voltado em sonhos, eu tenho sonhos, mas esse aqui foi uma presença real. Você já imaginou, daqui a 30 dias ou daqui a 2 meses, sei lá, você vê recompensa de 100 milhões de dólares? Isso era coisa seríssima, isso não pode, isso, a lógica humana não acontece. E Deus dizia assim, ninguém está na lógica humana, nem você está na lógica humana. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.